E lá vai o Real Madrid ter que passar por um inglês de novo para conseguir chegar na final da Champions. Já são 4 eliminatórias consecutivas, mais a final da Liga dos Campeões da temporada passada. E o time de Ancelotti só enfrenta clubes ingleses. Se quiser estar na final de novo nessa temporada, vai ter que passar de novo pelo Chelsea, como foi nas quartas de final da temporada passada. Então, o Real Madrid ganhou em Stamford Bridge e acabou perdendo no Bernabéu, mas conseguiu o gol de vantagem que colocou o time nas semifinais. Semifinais que não no ano passado, no anterior, o Real acabou sendo eliminado pelo Chelsea, que depois fez todo o caminho e foi jogar a final e foi campeão da Champions. Duas equipes que se encontraram muito, como eu estava dizendo, nessas últimas eliminatórias e que chegam em momentos bem diferentes. Destacar que da parte do Real Madrid a gente está vendo o atual campeão da Champions, que só perdeu uma partida nessa Liga dos Campeões, mas consolidado com um elenco que já sabe os automatismos do técnico Carlo Ancelotti, que pode jogar de formas muito diferentes e que tem um reforço que veio justamente do Chelsea da temporada passada, Antônio Rüdiger, que encaixou na defesa do Real Madrid. O Real, é verdade, em alguns jogos mostra problemas defensivos, mas o ataque é impressionante. O Real Madrid tem 91 gols na temporada hoje, no dia do sorteio, é mais do que o dobro que o Chelsea marcou até agora na temporada. Defensivamente, as equipes sofreram mais ou menos o mesmo número de gols, mas o Real Madrid tem todo esse poder ofensivo, o que faz com que o time, nesse momento, no dia do sorteio, seja favorito para essa eliminatória. Vem de fazer 6 gols no Liverpool nas oitavas de final. Então o Real Madrid chega em melhor momento do que o Chelsea, que ainda é um pouco incógnita nessa temporada. O Real Madrid tem um porém nessas eliminatórias, não vai decidir os jogos no estádio Santiago Bernabéu. E vamos ver até quanto ou como isso vai pesar para o time de Carlo Ancelotti. A última vez que o Real Madrid foi eliminado da Champions, tendo que decidir o jogo de volta fora de casa, adivinha quem eliminou o Real Madrid? O Chelsea, nas semifinais de 2 anos atrás. Mas é claro que um time inglês ia enfrentar o Real Madrid mais uma vez, né? Parece algo do destino, né? Há algo no ar querendo que eu sofra repetidamente com o Real Madrid, que já é tema das minhas sessões de terapia há mais de um ano. Mas olha, brincadeiras à parte, eu acho que é um confronto interessante, porque o Chelsea é um pouco enigmático, né? É um pouco difícil projetar o que será o Chelsea daqui a mais ou menos um mês, quando os times se encontram no jogo de ida no Santiago Bernabéu. É um Chelsea que, nesse momento da temporada, hoje, quando gravo dia 17 de março, parece começar a se encontrar. São 3 vitórias seguidas, a segunda vez que isso acontece em toda a temporada. Depois de 6 jogos sem vitórias, o Chelsea consegue emendar 3 seguidas e, claro, evidentemente contando aquele 2-0 para cima do Borussia Dortmund em Stamford Bridge, que pode ter sido um clique, um ponto de virada na temporada. E é um Chelsea que tem tempo para recuperar 2 jogadores. Um já foi muito importante nessa temporada, o Thiago Silva, que deve voltar a tempo do jogo de ida. E o outro foi muito importante nas últimas temporadas, mas não teve chance de ser nessa, que é o N'Golo Kanté, lesionado desde agosto, nunca jogou com Graham Potter e deve ter ritmo de jogo já na partida de ida contra o Real Madrid. Estou interessado, o Real Madrid é favorito, mas acho que o Chelsea pode assim surpreender. O outro inglês é o Manchester City, que enfrenta o Bayern de Munique no maior confronto dessas quartas de final. É o primeiro reencontro do Pep Guardiola desde que saiu da Baviera, o primeiro reencontro dele com o Bayern, é o primeiro encontro do João Cancelo com o Manchester City, com o Guardiola. Enfim, não sei se o Cancelo vai ter a oportunidade de ser titular ou se vai estar no mesmo banco de reservas que o deixou insatisfeito para sair do Manchester City. O Leroy Sané também vai encontrar com o City. Cara, Nagelsmann contra Guardiola, tem vários prismas para deixar a gente animado por esse confronto. E é claro que a gente tem que falar de Haaland, que enfrenta o Bayern pela primeira vez com a camisa do Manchester City e com a camisa do Dortmund enfrentou o Bayern 7 vezes, 7 derrotas. Mas o Haaland tem 5 gols nesses 7 jogos e 1 assistência. Então, assim, o Bayern conseguiu atropelar o Borussia nos 7 confrontos, mas não conseguiu parar o Haaland. E acho que vai ser interessante ver o atacante com a melhor máquina que teve à disposição até aqui nessa curta carreira, porém impressionante, enfrentando esse Bayern de Munique. Acho que pelo fator Haaland, e quanto mais tempo desconfio a gente der para esse City, mais o ajuste acontecerá entre Haaland e time e Haaland, eu acho que isso dá um favoritismo pequeno para o Manchester City, na minha opinião.
Manchester City e Bayern, eu acho que tem muita coisa para falar, tem muito lugar por onde a gente pode começar a abordar esse jogo. Eu acho que o principal são dois times que gostam de atacar, que gostam de ser protagonistas, que gostam de dominar o seu rival. Então talvez a gente tenha nos dois confrontos alternâncias de momentos e quem conseguir aproveitar melhor esses momentos pode construir vantagem para matar o jogo, para ser definitivo. De um lado a gente tem o Bayern de Munique com 111 gols na temporada, o Manchester City tem 104. De um lado a gente tem o Manchester City que tem o Haaland, que já fez 39 gols na temporada. Do outro lado o Bayern de Munique divide mais os seus gols, o Choupo-Moting, o artilheiro, com 17. A diferença de 39 do seu artilheiro para 17 do seu artilheiro tem mais de 20 gols nesse caminho, é mais do que o dobro do que o Haaland tem em relação ao Choupo-Moting. Então, o que é melhor? Concentrar os seus gols e ter uma garantia de gols ou dividir os seus gols e se um jogador não estiver bem, outro assume o protagonista? É um bom debate. O jogo se decide na Alemanha, o Bayern de Munique não perdeu em casa nessa temporada. Na Bundesliga são 8 vitórias, 4 empates e na Liga dos Campeões venceu todos os jogos. A minha sensação é que os dois perderam no confronto, tá? Os dois perderam no sorteio, porque os dois vão pegar um favorito. Eu acho que tinham 3 favoritos, Bayern de Munique, Manchester City e Real Madrid. Então, se eles vão se enfrentar, o sorteio não foi bom para eles. Então, acho que foram os que saíram pior. Ah, mas e o Chelsea que vai pegar o Real Madrid? Bom, o Chelsea já vem numa situação de temporada inferior à dos outros, então era natural que o Chelsea tinha ali 3 chances de pegar um sorteio ruim ainda. Se pegasse Napoli e Benfica, ainda acho que seria ruim para o Chelsea também. Manchester City e Bayern, eu acho que perdem o sorteio. O espectador ganha, para quem não tem nada com isso, é uma maravilha, é uma delícia assistir esses jogos. Mas como times, eles teriam mais oportunidades se pegassem outros, se não fosse o Real Madrid, mas se pegassem o Milan, se pegassem o Chelsea, se pegassem a Inter de Milão, eles teriam um caminho melhor para chegar até a final. Com os 3 italianos do mesmo lado da chave na reta final da Liga dos Campeões, teremos ao menos um clube italiano na semifinal. O primeiro confronto todo italiano é entre Napoli e Milan. O Napoli vem num momento muito melhor do que os rossoneri, é líder do campeonato italiano com 18 pontos a mais do que o segundo colocado. Tem uma classificação histórica para as quartas de final, é a primeira vez que está neste momento da competição. É verdade, mas joga um futebol bonito, agradável e que vem encantando durante toda a temporada. Nesta temporada, as duas equipes já se enfrentaram, tá? Vitória para o Napoli 1-0 e elas se enfrentam novamente pelo segundo turno do campeonato italiano, dias antes do primeiro confronto pela Liga dos Campeões. No outro confronto envolvendo italianos, nós temos Internazionale e Benfica. É verdade que o clube português passa por um momento mais vistoso, tem um futebol muito mais bonito e com muito mais gols, mas é uma Internazionale que tem dificultado para os seus adversários, especialmente na Liga dos Campeões, não sofreu gols nas oitavas de final, tirando inclusive um português da competição, e é um time copeiro, é um time que sabe complicar o jogo, então também temos uma grande possibilidade aí da Internazionale, que tem um bom retrospecto diante do Benfica, inclusive em competições europeias. São 2 vitórias e um empate. Quem sabe então uma semifinal italiana e os italianos sonhando a voltar a uma final de Liga dos Campeões. Para o Benfica foi um excelente sorteio. Além de enfrentar uma equipe que não estava no lote das favoritas, a Inter de Milão, muito longe disso, evita os grandes tubarões nessa fase da competição e até o caminho para a final. Não pega Real Madrid, não pega Manchester City, não pega Bayern de Munique. E tem do seu lado da chave uma possibilidade de semifinal com Napoli ou Milan, clubes que o Benfica neste momento consegue enfrentar olho no olho, face a face. O Benfica, para chegar até esse estágio da competição, teve muitos testes importantes. Bateu na Juventus, tanto fora de casa quanto no Estádio da Luz. Venceu também com propriedade o Clube Bruges e empatou 2 vezes com o poderoso Paris Saint-Germain. O time na temporada está muito bem no campeonato português e a gordura do Benfica nesse momento pode ajudar, inclusive, para poupar para a Liga dos Campeões da Europa. O time tem 8 pontos na liderança, a mais que o segundo colocado, o Futebol Clube do Porto. Além disso, o Benfica na temporada tem um ataque poderosíssimo, um dos mais fortes da Europa. Já marcou 107 gols até esse momento, sendo que 23 destes tentos anotados foram na Liga dos Campeões da Europa. Na teoria, um bom sorteio. Na prática, a gente ainda precisa ver como vão se degladiar as duas equipes. Lembrando que Inter de Milão e Benfica já se enfrentaram em uma final da competição, na temporada 64-65, e a Inter de Milão se deu melhor.